Frei Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá. A cidade, que se localiza no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, teve sua origem em uma pequenina capela erguida em louvor a Santo Antônio, pelos idos de 1630. O povoado que se estabeleceu em torno dessa capela transformou-se em 1651 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, que no correr dos anos seria palco de importantes acontecimentos em sua vida religiosa. Do ano de 1717 ficou guardada a lembrança do encontro nas águas do rio Paraíba, à altura do porto Itaguaçu, no termo da vila, da imagem de Nossa Senhora da Conceição, a Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. Pouco tempo depois, quando corria o ano de 1739, nascia na vila o menino Antônio Galvão de França. Seu batizado se deu na igreja matriz, atual catedral, que foi erguida no lugar da primitiva capela, sempre sob a invocação do franciscano Santo Antônio, de quem, diz a tradição, Frei Galvão herdou os dons e a santidade. Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, nasceu em Guaratinguetá, no interior do estado de São Paulo, provavelmente no dia 10 de maio de 1739. Antônio era o quarto entre 10 filhos do comerciante e capitão-mor de Guaratinguetá, Antônio Galvão de França, natural de Faro, em Portugal, e de Dona Isabel Leite de Barros, descendente de bandeirantes paulistas que residia na fazenda dos Correias, em Pindamonhangaba. Seu pai era capitão-mor e pertencia à Ordem Terceira de São Francisco e à Ordem do Carmo. Se dedicava ao comércio e era conhecido pela sua particular generosidade. Frei Galvão viveu com seus irmãos numa casa grande e rica. Seus pais gozavam de prestígio social e influência política. Viviam num ambiente profundamente religioso. Atendendo a seus dotes pessoais e a sua manifesta vocação para a vida religiosa, quando tinha apenas 13 anos, Antônio Galvão de França foi encaminhado pelos pais para o seminário de Belém, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Esse fato fez com que ele assumisse Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual. Tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Segundo seu temperamento todo voltado à prática do bem, ingressou no convento franciscano de São Boaventura de Macacu, em Itaboraí, na capitania do Rio de Janeiro, e foi aí onde adotou para sua vida religiosa o nome de Antônio de Santana Galvão, em homenagem à santa da devoção de sua família. Sua profissão na ordem franciscana se deu em 1761 e, no ano seguinte, ordenou-se sacerdote na cidade do Rio de Janeiro. A seguir, transferiu-se para o convento de São Francisco, em São Paulo, onde foi admitido para terminar seus estudos de filosofia. Na jornada que empreendeu do convento do Rio de Janeiro para o de São Paulo, Frei Antônio de Santana Galvão deteve-se em Guaratinguetá para celebrar na sua cidade natal a primeira missa, a primicial, para gáudio geral de sua família e de todos os que acorreram à cerimônia realizada na matriz de Santo Antônio, onde ele havia sido batizado. Tinha assim início o seu santo sacerdócio. Um dos primeiros atos de Frei Galvão como sacerdote foi o de fazer sua consagração como servo e escravo de Nossa Senhora, ato que assinou com seu próprio sangue na data de 9 de março de 1766. Esse episódio, 2 séculos mais tarde, foi reproduzido em um quadro a óleo de autoria do franciscano Frei Geraldo Roderfeld, que se acha em exposição no Hospital e Maternidade Frei Galvão, em Guaratinguetá. Em São Paulo, logo se destacaram os dotes de oratória de Frei Galvão, que foi eleito pregador, confessor de seculares, porteiro e confessor do recolhimento de Santa Teresa.
Apresentou nesses mistérios um desempenho tão destacado que a Câmara Municipal não demorou em considerá-lo um novo esplendor do convento. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila, em São Paulo. Lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Galvão estudou essas mensagens, consultou outros teólogos que as reconheceram como verdadeiras e sobrenaturais. Num tempo em que construções de conventos, de ordens religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou o novo recolhimento, chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Ele escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário. Um governador novo havia chegado a São Paulo e quis fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair de lá. O governador então começou a agir com violência, enviando tropas e ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos e deu origem ao Bairro da Luz em São Paulo. Ao defender um homem, Frei Galvão acabou preso. Mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu e em 1798 assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. 8 meses depois, voltou para o convento de São Francisco, em São Paulo. Ali, atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom de ciência, bilocação, levitação, foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. Embora ele sempre escondesse seus atos de caridade, quase todos eram anunciados pelas pessoas que eram beneficiadas por ele. Com muitas esmolas que ele recebia de pessoas ricas, ele pagava dívidas de pessoas presas nas mãos de agiotas e se mantinha oculto. Só depois de muito tempo os beneficiados ficavam sabendo que Frei Galvão é quem tinha ajudado. Frei Galvão veio a falecer no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer graças recebidas pela sua intercessão. O povo que compareceu em massa ao velório, desejoso de guardar uma relíquia sua, foi cortando pedacinhos do seu hábito, que ficou reduzido até os seus joelhos. Como ele possuísse somente aquele hábito, vestiram-lhe um de outro frade, que lhe ficou igualmente muito curto. Desse modo, Frei Galvão foi sepultado à frente do altar-mor da Igreja da Luz, por ele edificada. A primeira lápide do túmulo teve o mesmo destino de sua batina. Foi pouco a pouco levada pelos devotos aos pedacinhos.
Essas pedrinhas, que eram colocadas em copo com água para uso dos enfermos, são atualmente raríssimas. Relíquias preciosas são, de algum modo, os cordões do hábito de Frei Galvão, muito usados na cintura de parturientes em perigo de vida. Um deles pode ser visto na Sala das Relíquias da casa de Frei Galvão, em Guaratinguetá. Hoje, não são poucos os estudos, trabalhos e livros que descrevem a vida e a obra de virtudes e de santidade de Frei Galvão. Em todos eles, o grande franciscano é sempre enaltecido por suas raras virtudes, que o fizeram ser tido como santo e falecido em santidade, sendo a sua memória venerada até hoje como a de um santo. Em 1998, no processo de sua beatificação, o Vaticano, por unanimidade, reconheceu as suas virtudes. E dentre as 30.000 graças estudadas, aprovou ainda por unanimidade o milagre que salvou a vida da menina Daniela. Aconteceu em 1990. Na tenra idade de 4 anos, padecendo de hepatite aguda do tipo A, Daniela Cristina da Silva, desenganada, foi internada na UTI em fase terminal da doença. Diante desse quadro, seus pais e uma tia, cheios de fé, decidiram entregar a criança à proteção de Frei Galvão, ministrando-lhe suas pílulas e iniciando fervorosamente novena ao venerável santo. Vencendo a hepatite aguda A, uma broncopneumonia, uma parada cardiorrespiratória, meningite, faringite e 2 episódios de infecção hospitalar com paralisação dos rins e do fígado, Daniela, semanas mais tarde, correndo e brincando, teve alta do hospital, já completamente curada. Atribuo à intervenção divina não só a cura da doença, mas a recuperação geral, afirmou seu médico assistente. Reconhecendo esse milagre e declarando Frei Galvão o homem da paz e da caridade, Sua Santidade, o Papa João Paulo II, elevou à honra dos altares o filho que Guaratinguetá entregou para a glória dos céus. No ano de 1999, um duplo milagre que ocorreu na capital de São Paulo levaria o beato Frei Galvão dos altares do Brasil para os altares de todo o mundo. Os protagonistas desse milagre foram a paulistana Sandra Grossi de Almeida Galface e seu filho Enzo. Por causa da natureza de seu útero de pequenas dimensões, bicorne, Sandra não era capaz de segurar uma criança em seu ventre e levar uma gravidez até o final. Contudo, depois de 2 abortos, engravidou uma terceira vez e, apesar do prognóstico médico de uma gravidez de alto risco para mãe e filho, ela estava decidida a manter a gestação. Por orientação de parentes, Sandra recorreu às pílulas de Frei Galvão e fez uma novena em louvor ao beato. Com as pílulas e a novena, sem as dores e problemas das vezes anteriores, a gestação evoluiu normalmente até a 32ª semana, quando ocorreu o parto cesáreo. A mãe nada sofreu. Porém, o menino nasceu pesando 1,995 kg, medindo 42 centímetros, com um problema respiratório da membrana hialina de 4º grau, o tipo mais grave. Suplicando mais uma vez a intervenção de Frei Galvão para a felicidade dos familiares e surpresa dos médicos, o quadro clínico teve rápida melhora e logo a criança deixou o hospital. O êxito desse caso extraordinário foi atribuído à intercessão do beato Frei Galvão. Desde o início da gravidez até a cura da criança, as orações de Sandra e sua família foram feitas com fé e com a certeza de que Frei Galvão continuaria a socorrer-lhes como protetor das grávidas e seus bebês, missão que o santo frade vem cumprindo desde o tempo em que ainda vivia. No início de 2004, com o filho Enzo já com 4 anos completos e vendendo saúde, Sandra começou a sofrer de insônia. Durante uma dessas noites mal dormidas, Sandra ouviu uma voz que lhe disse o seguinte: "Você sabe muito pedir, mas na hora de divulgar você esquece."
Assim que a mãe de Enzo ouviu a voz, ela levantou-se da cama e foi até a sala. Pensou qual seria sua dívida de gratidão e o que poderia ter deixado de divulgar. Porém, nem precisou ponderar muito. Pouco depois, ela já descobriu. É claro, só poderia ser Frei Galvão. Quando o relógio da sala marcava 4 horas, Sandra pegou uma folha de papel e uma caneta e começou a escrever. A carta seria escrita para contar às freiras do Mosteiro da Luz, em São Paulo, onde eram fabricadas as pílulas de Frei Galvão, a quantidade de coisas boas que Frei Galvão havia lhe proporcionado. Depois que concluiu a carta, Sandra deitou-se novamente e dormiu como uma pedra. A insônia parecia ter dado sossego a ela. Na manhã seguinte, ela foi até os Correios para enviar ao mosteiro a sua história. Depois de alguns problemas com a caixa postal do mosteiro, a carta chegou às mãos de irmã Célia, que leu e respondeu na mesma semana. O segundo contato foi feito por telefone. Irmã Célia interessou-se pela história de mãe e filho e contou a Sandra tudo sobre o processo de canonização de Frei Galvão que estava em andamento. A freira comentou com Sandra que faltava um milagre para que o beato fosse canonizado. Ela perguntou se Sandra tinha como comprovar toda a história da carta com documentos e depoimentos de testemunhas para ajudar na canonização do primeiro santo brasileiro. Eu tinha todos os exames e laudos médicos guardados desde o primeiro aborto espontâneo que tive, contou. Então a irmã Célia levantou o maior número de documentos e depoimentos de testemunhas possíveis e partiu para o Vaticano. O processo durou mais 3 anos, pois em 2007, na visita do Papa Bento XV ao Brasil, Antônio de Santana Galvão foi oficialmente canonizado. Sandra e Enzo não só participaram da missa de canonização celebrada no Campo de Marte, em São Paulo, como subiram até o altar e encontraram-se com o pontífice. Os peritos médicos da Congregação das Causas dos Santos aprovaram por unanimidade a cura como cientificamente inexplicável no seu conjunto, segundo os atuais conhecimentos científicos. Com a aprovação do milagre pela Santa Sé, marcou-se para 11 de maio de 2007 a canonização do santo de Guaratinguetá, Santo Antônio de Santana Galvão, em missa celebrada pelo Papa Bento XV em São Paulo, uma exceção feita pelo Santo Padre como homenagem ao Brasil, que é o maior país católico do mundo. Vindo a São Paulo, a Aparecida e a Guaratinguetá, a terra que deu ao mundo e aos céus o primeiro santo brasileiro, nos 507 anos da história, confirmou-se a profética inscrição em bronze de 1939 aos pés de Frei Galvão, no convento franciscano de Guaratinguetá. O santo é o melhor presente de Deus ao mundo. Com a aprovação do milagre pela Santa Sé, marcou-se para 11 de maio de 2007 a canonização do santo de Guaratinguetá, Santo Antônio de Santana Galvão, em missa celebrada pelo Papa Bento XVI em São Paulo, uma exceção feita pelo Santo Padre como homenagem ao Brasil, que é o maior país católico do mundo. Evidentemente, os santos, que são generosos imitadores de Jesus nas virtudes, também o são no modo de operar os milagres. É bom que essa seja a característica dos milagres, a fim de que fique evidente a ação de Deus. Os santos são instrumentos de Deus, o qual é o agente principal. O milagre é mais do que uma ação, é uma manifestação de Deus Pai para o cristianismo. Os santos, como dito, são um instrumento, pois quem promove mesmo o milagre não são eles. O santo, portanto, é alguém que opera essa relação entre o ser humano que pede e Deus que está acima de todos e dos santos também. Porém, apesar de essa relação ser assim entendida, no momento da descrição do fato, quem é enaltecido por suas virtudes é a própria figura do santo, reforçando o fato de que ele foi capaz de promover uma cura. E isso parece ainda mais evidente no caso do Frei, pois foi ele quem criou a pílula, é dele a fabricação, o gesto, a feitura da primeira pílula utilizada.
A memória que se constrói de santidade é para ele e não para Deus, por assim dizer. Para o Catecismo da Igreja Católica, a graça é antes de tudo e principalmente o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Mas a graça compreende igualmente os dons que o Espírito nos concede para nos associar à sua obra, para nos tornar capazes de colaborar com a salvação dos outros e com o crescimento do corpo de Cristo, a Igreja. São as graças sacramentais dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, chamadas também carismas, segundo a palavra grega empregada por São Paulo e que significa favor, dom gratuito, benefício. Seja qual for seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas se ordenam à graça santificante e têm como meta o bem comum da Igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a Igreja. Sendo de ordem sobrenatural, a graça escapa à nossa experiência e só pode ser conhecida pela fé. Dom da clarividência. Uma menina foi levada à presença de Frei Galvão. No decorrer da conversa, perguntou a ela sobre o que desejava ser. Respondeu que queria ser freira. Frei Antônio a abençoou com carinho e profeticamente lhe confirma a vocação. De fato, aos 19 anos ela ingressa em um convento. Levitação. No Mosteiro da Luz, há vários testemunhos sobre a capacidade que Frei Antônio tinha de levitar. Dentre eles, há o relato de uma senhora nos seguintes termos. Caminhando em plena rua, pôde observar o frade que se aproximava todo recolhido. Ao se cruzarem, ela exclamou espantada: Senhor padre, vossa mercê anda sem pisar no chão? E o frei sorriu, saudou e seguiu adiante. Telepercepção. Antigamente, quando os sinos badalavam fora do horário de reza, a comunidade se reunia, pois sabia que algo de extraordinário acontecera. Certo dia, os sinos do mosteiro tocaram e a população atendeu à convocação. Frei Antônio Galvão, então já bem idoso, anunciou: rebentou em Portugal uma revolução, talvez a de 1820, e relatou detalhes como se estivesse assistindo a tudo pessoalmente. Semanas depois, chegaram notícias confirmando as visões de Frei Galvão. Foi por volta de 1810. Capataz de uma monção que vinha de Cuiabá, abicada à noitinha em Potunduva, à margem do Tietê, município de Jaú, Manuel Portes, que havia chicoteado um membro de sua flotilha, foi por este mortalmente apunhalado. Sentindo-se perdido, no auge do desespero, invocou por Frei Galvão para se confessar, pôs-se a gritar: meu Deus, eu morro sem confissão. Senhor Santo Antônio, pedi por mim, dai-me confessor, vinde Frei Galvão, assistir-me. Eis que então alguém gritou, avisando que um frade se aproximava, e todos identificaram Frei Galvão. Assim contaram as testemunhas. Aproximou-se o querido sacerdote, afastou com o gesto os espectadores da trágica cena, abaixou-se, sentou-se, pôs a cabeça de Portes sobre o colo e falou-lhe em voz baixa, encostando-lhe depois o ouvido aos lábios. Ficou assim alguns instantes, fim dos quais abençoou o expirante. Levantou-se então, fez um gesto de adeus e afastou-se de modo tão misterioso quanto aparecera. Afirma-se que naquele instante, Frei Galvão encontrava-se em São Paulo pregando. Interrompeu-se, pedindo uma Ave Maria pela salvação de uma alma de um cristão que longe dali estava agonizando. E acabada a oração, prosseguiu a pregação. Uma capela memoriza esse episódio, sendo um centro de devoção a Frei Galvão. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha que regressar por causa de compromissos no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase morrendo.
Impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois, ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. E aqui segue o endereço para se conseguir as pílulas de Frei Galvão. Residia em Itu um escravo liberto que, ficando doente, fez promessa de levar a Frei Galvão uma vara de frangos, caso sarasse, o que de fato aconteceu. Por essa razão, amarrando as aves em uma vara, pôs-se a caminho. Aconteceu que, no meio da jornada, 3 frangos lhe escaparam. Recolheu facilmente 2. O terceiro, um carijó, fugiu velozmente, irritando o velho, que gritou impaciente: "Volta aqui, frango do diabo!" Nesse momento, entrando em uma moita de espinhos, o frango se deixou apanhar. Após a caminhada, o liberto foi alegremente entregar seu presente ao frade, que aceitou todas as aves, menos a carijó, porque esse frango já o deste ao diabo, disse-lhe ele. Em uma fazenda distante léguas de São Paulo, uma mulher gravemente enferma, em melindroso parto, chamava por Frei Galvão. Seu marido acorreu ao Mosteiro da Luz à procura do frade, que se achava, no entanto, de viagem ao Rio de Janeiro. Retornando à fazenda, ele se surpreendeu ao encontrar a esposa livre de todo perigo, estando muito grata a Frei Galvão, que durante a noite a tinha ouvido em confissão, abençoando a seguir a água de um copo que ela bebeu, o que foi o bastante para que se normalizasse seu estado. O homem partiu então para o Rio de Janeiro para agradecer ao frade. Lá foi informado pelo guardião do convento que Frei Galvão não arredou o pé daqui. Interrogado a respeito, Frei Galvão respondeu: "Como se deu, não sei, mas a verdade é que naquela noite lá estive." Aconteceu também em Guaratinguetá que Frei Galvão apenas iniciava seu sermão quando se formou grande tempestade. Quando viram que a tormenta desabava, muitos fiéis pensaram em se retirar. Lendo seus pensamentos, Frei Galvão lhes disse que ficassem, pois que nada sofreriam. De fato, o temporal que assolou a cidade não caiu sobre o largo da Matriz, onde todos puderam acabar de ouvir a prática que, como sempre, produziu grandes frutos para as almas. Os familiares de um senhor que adoecera gravemente em Taubaté lembraram-no de que deveria se confessar, preparando-se para fazer a viagem à outra vida. Informados por ele de que já se havia confessado com Frei Galvão, riram-se todos, pois o santo frade não se encontrava, naquela ocasião, em Taubaté. Como o caso urgisse, dada a gravidade da doença, insistiram em sua confissão. O doente tirou então de sob o travesseiro um lenço que pertencia a Frei Galvão e que o frade havia esquecido sobre sua cama durante a confissão. Ninguém duvidou mais da presença do frade, pois o seu dom de bilocação já era notório em toda a capitania de São Paulo. Por gratidão a Frei Galvão, podem ser encontrados inúmeros Galvão de promessa. Trata-se de pessoas que em seu batismo e em seu registro de nascimento recebem dos pais esse nome como pagamento de promessa por graças alcançadas. Devoção e pílulas milagrosas.
Frei Galvão era um missionário e andava muito pelo interior. A devoção a ele começou pouco tempo depois de sua morte, em 1822, quando os devotos retiravam pequenos pedaços da sepultura. Atualmente, as pílulas do santo são confeccionadas da mesma maneira como foram criadas. Elas trazem uma pequena oração que foi retirada do ofício de Nossa Senhora, de quem Frei Galvão era devoto. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. O processo de confecção é simples, mas exige muita oração e dedicação. Escreve-se várias vezes a oração jaculatória, faz-se um canudinho e picota-se à mão. As pessoas que trabalham com isso são orientadas para fazerem oração com energia positiva e com muita higiene. As pílulas são confeccionadas pelas irmãs concepcionistas, em função da dedicação que Frei Galvão tinha para o Convento da Luz em São Paulo. A fabricação da pílula também acontece pelas mãos de religiosas e voluntários leigos ligados à Arquidiocese de Aparecida, onde está instalado o Santuário de Frei Galvão. Segue novamente o endereço para se conseguir as pílulas de Frei Galvão.